Olá, eu sou o Cláudio Fernando Costa, médico psiquiatra, acupuntoriatra, e nesse vídeo de hoje eu pretendo falar sobre a filosofia estoica, com o objetivo de alcançar os pacientes já em tratamento e os curiosos que têm a necessidade de mudar algumas formas de enxergar problemas em vida. E já vou deixar um princípio, durante o vídeo falarei outros dos filósofos que desenvolveram o pensamento estoico, que é o de diferenciar o que você pode mudar daquilo que você não pode. Então, sobre as origens do estoicismo, a importância da gente saber uma origem é de quando veio, para a gente conseguir imaginar a aplicabilidade nos tempos atuais, formar uma ideia melhor dessa corrente filosófica. Então iniciou-se com Zenão de Cítio, 300 a.C., que dava aulas públicas nos pórticos, que são as entradas dos templos dos edifícios gregos, e o nome disso em grego é estoa, daí a origem do termo da palavra. O estoicismo então tem como fundamento a busca da ataraxia e o respeito ao logos. Logos são as leis do universo, as leis da natureza. E o homem tem que então estar em consonância com elas, vivendo de acordo com a natureza. E a ataraxia é a ausência de perturbações, essa busca do objetivo de não ter essas inquietações na mente, ou seja, nem se empolgar demais, nem se desesperar com as coisas. O sistematizador dessa filosofia estoica foi o Crisipo de Solis, que foi o segundo dirigente da escola. Perdeu-se esse material, houve 2 momentos aí que em Grécia se perdeu, e na Roma, depois, vieram então os 3 filósofos, que hoje a gente tem mais as frases dele, que a gente vai falar na sequência, que são Marco Aurélio, Epíteto e o Sêneca. Epíteto foi, na Roma Antiga, então, um escravo, aleijado. Qual que é a importância dessas características? É porque ele tinha dores. Então, isso se identifica com as condições de qualquer pessoa que esteja em um momento de dor na vida ou que já tem uma dor crônica, uma enxaqueca, ou alguma amputação de membro com dores que são constantes. E ligando aquele primeiro princípio, que é o de diferencial que você pode mudar daquilo que você não pode, ele tem a seguinte frase inspiradora: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Isso aí lembra a ilustração do copo meio cheio, meio vazio, que para algumas pessoas está faltando coisa, para outras pessoas ainda tem metade. Depende muito de como a pessoa enxerga a vida para ter o sofrimento ou não. Tem outra frase dele, que é: a doença é um obstáculo ao corpo, mas não à vontade, a menos que a vontade consinta. Ser manco é um obstáculo à perna, mas não à vontade. Diga isso para si mesmo em cada evento que aconteça e você descobrirá que, embora ele possa criar algum obstáculo para alguma parte do seu ser, ele ainda assim não pode bloquear a sua vontade. Um reforço nesse mesmo conceito. Outro princípio do pensamento estoico. Esse princípio ele é interessante, que vem em moda recentemente aí, que é o minimalismo. Sêneca foi orador, advogado, conselheiro do imperador, e ele falou o seguinte sobre o minimalismo: até que tenhamos começado a viver sem elas, não conseguimos perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós vínhamos usando-as não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. Isso é um momento de toda pessoa, né? É necessário ter. Qual que é o tamanho da casa que você quer ter? O valor do carro? Qualquer bem material, celular, inclusive contato com pessoas. Você pode sofrer porque você está em padrões que não são condizentes aí com o seu momento financeiro, propriamente dizendo. E isso levando a dor, essa não compreensão pode levar a mais dor, sofrimento, porque você tem mais a perder. Essa ideia faz uma clara associação com outro aspecto central do estoicismo, que é o desapego. Entender, além do desapego, que tudo na vida tem a condição de efemeridade. Tudo vai passar. Então, o princípio
da percepção do caráter efêmero. A qualquer momento podem nos ocorrer infortúnios na vida, acontecimentos que não estão sob nosso controle. Podemos sim perder, mas não somos perdedores. Podemos sim ganhar, mas não somos ganhadores. Outro filósofo cujas palavras foram preservadas na história do estoicismo foi o Marco Antônio, imperador poderoso na sua época e que foi considerado bastante justo e que escrevia apenas para si as ideias que ele tinha para desenvolver essa filosofia estoica em seus comportamentos de justiça. E nesse aspecto eu vou entrar no campo da vitimização, que é a situação onde o paciente eternamente reclama de algo que aconteceu, pode ter sido muito tempo no passado, um divórcio, uma perda de membro, ou a presença de alguma doença, qualquer que seja ela, de doenças psiquiátricas, doenças de amputação, de dor crônica, problema com o filho, e que com isso a pessoa fica remoendo sempre uma dor com esse comportamento e muitas vezes não percebe que o prejuízo é dela mesma. Então esses conceitos todos são com a intenção de que não adianta ficar falando sobre a dor em qualquer discurso para qualquer pessoa, que isso faz com que você sofra mais. Então as palavras, as frases de Marco Aurélio, uma delas é: a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Se você sempre acha que está infeliz, a tendência é seu cérebro repetir aquilo e ter um comportamento consonante. Mais frases dele sobre isso. Ó. Se é tolerável, então tolere, não reclame. Muito mais dolorosos são as consequências da raiva do que as suas causas. Então, falando da raiva, também leva ao pensamento do circular de sofrimento. Sempre contar, sempre viver aquilo é como uma raiva remoída. Fica doendo. Outra e a última frase dele é: escolha não ser atingido e você não se sentirá atingido. Não se sinta atingido e você não terá sido. Então isso faz uma alusão direta à comparação também. Se você compara com pessoas que têm outros objetos, outra forma de vida, outra sorte que você não tem, além de ser uma comparação sempre muito superficial, que não tem como analisar as minúcias do casamento alheio, você vai sofrer. Vai ter uma falsa ideia de uma realidade que você nunca terá, pela impossibilidade de meios. E caminhando para a finalização, pensando sobre a psiquiatria, com a filosofia e a psicoterapia envolvida nisso tudo com o objetivo de mudar comportamento, em ter disciplina para alterar essas formas de enxergar, se comportar com as adversidades, o destaque vai para a medicação, que não tem a minúcia, não tem ainda o poder de fazer essas alterações mínimas em comportamento, sobrando então para a vontade do sujeito enxergar o mundo diferentemente para sofrer menos. Medicação, então, remédios têm um papel limitadíssimo para alterar uma série de situações que são as que geram dor e sofrimento, ou aumentam essa dor e sofrimento. Então, a citação aqui das 4 virtudes estoicas, que são a coragem, a justiça, o autocontrole e a sabedoria, para levar à resiliência, que é um conceito que vem emprestado da física, vem sendo usado com esse conceito de resistir aos dissabores da vida com mais propriedade, para não ter tantos prejuízos, mas a resiliência ela é a capacidade que o material tem de voltar ao estado original após ser submetido a estresses, no caso da física, a tensões, sem sofrer microfratura, algum dano. Então, da mesma forma, o ser humano tem que trabalhar esses aspectos com o seu psiquiatra, psicoterapeuta, seu psicólogo, psicoterapeuta, com um amigo, um livro, com o objetivo de ter essas ferramentas pessoais, essa forma de enxergar o mundo para sofrer menos, porque as adversidades vão acontecer. E continue bem.